Seguimos com destaque internacional. Amanhã, bolivianos vão às urnas para escolher o próximo presidente. O senador Rodrigo Paz e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, ambos de direita, disputam cargo. Quiroga, que lidera as pesquisas de intenção de voto, é um crítico do Mercosul, do BRICS. Vamos falar então sobre o perfil desses candidatos, o que a gente pode esperar nesse pleito, com a nossa enviada especial à La Paz, Luciana Tadeu. Luciana, que prazer falar contigo, hein? Há tempos que não conversávamos ao vivo. Traz então um pouco do clima que você já consegue perceber aí nas ruas de La Paz. Quais são as expectativas com relação ao pleito? O que as pesquisas indicam? E, claro, apresenta para a gente quem são esses candidatos. Estamos falando aí de 2 nomes de direita. O que temos de informações? Luciana, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você. Um prazer também voltar a conversar com você agora de La Paz para essa cobertura especial do segundo turno da Bolívia, que inclusive é histórico, viu, Carol? Porque essa é a primeira vez na história que os bolivianos estão votando num segundo turno presidencial. Isso nunca tinha acontecido antes. E conversando com os bolivianos aqui, o clima nas ruas é de completa incerteza sobre o que vai acontecer, porque apesar de as pesquisas de intenção de voto colocarem o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga na frente, as pesquisas de intenção de voto erraram muito no primeiro turno. Na maioria das pesquisas, Rodrigo Paz, que foi o candidato que teve mais votos, nem aparecia entre os 4 primeiros colocados. Então, conversando aqui, eu tento perguntar para as pessoas, mas quem você acha que vai ganhar? E ninguém crava, ninguém tem certeza, cada um manifesta o seu desejo de quem seja o vitorioso, porém o clima é de que vai ser uma eleição bem disputada, porém com um ambiente tranquilo, sem nenhum tipo de ameaça por aqui, Carol. E como você bem mencionou, o candidato que está melhor posicionado nas pesquisas para esse segundo turno que acontece amanhã, ele é um crítico do Mercosul. Em entrevista para a CNN, Carol, ele já afirmou que gosta do bloco regional como um mecanismo de integração, mas não da parte comercial do bloco. Ele afirma que o Mercosul é muito protecionista, que não interessa para ele participar da parte comercial, porque é entrar numa prisão comercial na qual a Bolívia seria obrigada a aumentar taxas externas. Lembrando que a Bolívia já foi anunciada como membro do Mercosul, porém ainda está num processo de adequação de normativas e apesar de já valer para a Bolívia diversos aspectos do Mercosul, como questões de direitos humanos, a cláusula de respeito à democracia, essa parte comercial ainda não vale para a Bolívia. E da mesma forma em que Tuto Quiroga critica o Mercosul, ele diz que vai ser muito agressivo na sua abordagem, ele vai trabalhar com intensidade para estabelecer relações bilaterais, comerciais com outros países, num estilo como o do Chile. E isso, claro, não é o que prevê o Mercosul. O Mercosul não permite acordos comerciais bilaterais sem que isso seja aprovado por todos os integrantes do bloco. Já Rodrigo Paz disse que não nega as relações nos diferentes âmbitos de interesse da Bolívia, então não rejeita a participação da Bolívia no Mercosul. E quanto aos BRICS, Tuto Quiroga também é muito crítico, Carol. Numa entrevista para a Folha, depois desse primeiro turno presidencial, ele diz que não vai se ver alinhado com países como o Azerbaijão. O Azerbaijão é um país que está em processo aí de entrar no BRICS e fala ainda mais numa cúpula cuja ideia é criticar os Estados Unidos. E aí afirma, minha região é a América, e aí também assume uma postura aí bastante crítica à Venezuela, Cuba e Nicarágua, que diz que vai combater os regimes desses países porque é a favor da democracia. Rodrigo Paz, ao contrário, diz que considera o BRICS um âmbito interessante para a Bolívia. Então, uma divergência importante aí na visão dos 2 candidatos sobre a abordagem das relações internacionais e, claro, há diferenças entre eles nas abordagens econômicas. Ontem a gente estava falando aqui da intensa crise econômica que a Bolívia
Bolívia está atravessando, com escassez de combustível. Tuto Quiroga quer um empréstimo imediato do FMI para conseguir os dólares para importar combustível para resolver essa crise, enquanto Rodrigo Paes diz que a Bolívia já tem créditos aprovados, que precisa ajustar a sua economia, mas não quer endividar o país para que esse dinheiro vá para mãos de poderosos, Carol. Luciana Tadeu, nossa correspondente da América Latina, enviada a La Paz, acompanhando essas eleições no país. A cobertura especial aqui da CNN Brasil. Luciana, muito obrigada pelas informações. Ainda hoje a gente conversa mais.